Hoje eu trago uma história sobre uma pessoa, que eu não vou colocar o nome, mas vou chamá-la de Maria. E eu acho que a história da Maria vai contar muito sobre cada um de nós. Porque a Maria, ela traz muito das nossas jornadas pessoais na história dela. Eu conheci a Maria ano passado, por volta de junho, julho do ano passado. E Maria vinha de uma trajetória de anos de terapia, de anos de estudo sobre autoconhecimento, tinha feito várias técnicas, várias coisas. Porém, Maria sempre achava que parecia que ela não conseguia sair do lugar, como se ela estivesse estagnada, presa numa linha do tempo, e ela não conseguia sair daquilo e evoluir. Então, a gente conversando durante a consulta, com a Maria, durante uma das limpezas, de uma das emanações de energia que eu fiz para ela, utilizando o Moichan, que é uma técnica que eu falo depois que é maravilhosa. E aí a Maria trouxe um tema referente a uma lembrança muito forte dela na infância, onde ela se sentia sempre tendo que provar algo para uma pessoa da família que para ela era um referencial, sabe? Então ela sempre sentia como se ela tivesse que provar para aquela pessoa que ela era boa, que ela era o suficiente. E as respostas que ela recebia daquela pessoa sempre eram negativas. Se ela ganhasse uma medalha, a pessoa falava, não fez mais que obrigação. Se ela fosse bem na escola, a pessoa virava e falava assim, não fez mais do que sua obrigação. Ou então se ela falasse, quero estudar espanhol. Mas você acha que você vai conseguir? Então era sempre um boicote. Nunca houve um reforço para Maria sobre suas qualidades, sobre quem ela era de fato, sobre as suas possibilidades. Nunca houve um reforço para Maria entender que ela podia, que se desse errado, que ela podia tentar de novo. Nunca houve um apoio. E Maria cresceu sem entender como isso era importante. E ela cristalizou essa lembrança dentro dela. E estava ali na energia dela, quando a gente começou a fazer todo o tratamento energético nela. E aí ela se sentia paralisada. Ela se sentia presa. Então ela fazia e não conseguia. Ela queria uma promoção no trabalho, mas essa promoção nunca chegava para ela. Ela queria viver uma grande história de amor, mas essa história nunca chegava para ela. E ela já estava desconectada com as coisas. Parecia que ela batia sempre na trave, batia na trave e nunca trazia isso para ela. E durante as consultas, nós fomos trabalhando esses pontos na Maria, e a Maria foi percebendo que tinha ali um trauma e um bloqueio que faziam com que ela se auto-sabotasse o tempo inteiro. Tinha uma frequência, uma vibração, uma ressonância dela, onde ela se enxergava daquela forma que a infância inteira dela, ela viveu ou recebeu aquele retorno, sabe? De que ela não era capaz, de que aquilo não era para ela e que ela não ia conseguir. A Maria cristalizou aquela verdade dentro dela e ela estava vivendo a partir daquela verdade. E aí, durante os nossos atendimentos, conversando com a Maria, ela foi vendo e foi conseguindo entrar em contato com isso e a trabalhar isso. E não foi fácil. Foi uma jornada contínua da Maria. Até porque ela primeiro precisou trabalhar a crença nela mesma. Porque ela achava que ela não ia dar conta, sabe? Ela tinha uma percepção dela mesma completamente diferente da percepção que as pessoas de fora tinham dela. Ela não achava que ela podia, ela não achava que ela conseguiria, ela sempre achava que nunca estava bom, que nunca estava perfeito, que ela nunca ia dar conta. E aí, a utilização da energia, das emanações para Maria, durante o período ali de 7 meses, por exemplo, a Maria foi entendendo que ela precisava se desconectar dessa ideia que estava ali reverberando na energia dela há tanto tempo. Então ela começou a dar um passo de cada vez, a se olhar com mais carinho, a ser mais gentil com ela mesma. E quando ela batia ou esbarrava
em algo que fazia com que ela voltasse uma casa para trás, ela começou a olhar e a pensar assim, ok, por que eu acho que não vou conseguir? Ah, porque você não fala bem o inglês. Ótimo, então eu vou trabalhar isso aqui. Pronto. Trabalhei isso aqui muito bem. O que ainda me faz me conectar com essa energia? Por que eu ainda acho que não vou conseguir? Por que eu ainda acho que não é isso? Ou o parceiro. Por que ela achava que ela não ia conseguir um amor de verdade, alguém para a vida dela? Porque ela tinha essa crença cristalizada dentro dela. A da incapacidade, de você não é capaz, sabe? Você não vai conseguir. E aí ela foi fazendo as pazes com ela mesma. Hoje, Maria está bem melhor do que há um ano atrás. Nos vemos a cada uma vez por mês e conversamos e trabalhamos isso. Mas o quanto que ela evoluiu nesse processo dela, de reconexão com ela mesma. De perceber que tinha algo ali que precisava diluir, que precisava deixar de existir, né? De se conectar com a energia dela para que ela pudesse caminhar. Então hoje, Maria é uma pessoa que olha para frente com o futuro com medo, sim, com receio, sim, mas ela tem a certeza de que se ela não tentar, ela não vai saber como é que vai ser. Então ela tem muito mais confiança nela mesma. Hoje ela sabe muito mais sobre o que ela é capaz, o que ela não é capaz, o que ela dá conta e o que ela não dá conta. O processo de autoconhecimento, de quando você toma nas suas mãos a maestria, né, ser mestre de si mesmo, não fala sobre uma fórmula mágica. Isso não existe. Se alguém te der uma fórmula mágica, está te enganando. Fala sobre você entrar em contato com a sua própria energia, com a sua essência e olhar dentro de você e trabalhar dentro. Porque do lado de fora é um reflexo de todas as suas crenças pessoais, de tudo aquilo que você acredita de fato. Vou te dar um exemplo. A Maria, ela acreditava que ela nunca ia receber uma promoção, porque ela não se sentia pronta. E todas as vezes em que ela foi, ou participou, ou foi chamada para algum processo seletivo, ela já entrava e falava assim, mas eu não vou passar. Realmente, ela já entrava com a energia do não vou conseguir. Ela mesma não acreditava nos potenciais dela. E quando ela acreditou, quando ela se conectou com essa energia dentro dela e passou a olhar todos os seus pontos fortes, os seus talentos, a ser feliz com cada coisa que acontecia na vida dela, que ela conseguiu o que ela queria. Foi mágica? Não. Foi percepção, foi mudança de ótica. Olhar para aquilo que ela tem e ver o potencial, ver o poder. Não olhar para o que estava faltando, mas olhar para tudo que ela tinha e qual era o diferencial dela. Isso muda a chave. Eu usei aqui o nome da Maria, mas muitas pessoas já vieram e tiveram a oportunidade de se conectar com o meu trabalho, passando por situações muito semelhantes. Então eu deixo a história da Maria aqui para você pensar e refletir sobre a seguinte pergunta: o que você continua acreditando sobre você mesmo, que já não é mais verdade e que anda limitando o seu processo de crescimento? Pode ser uma coisa muito boba, pode ter acontecido lá na sua infância, mas continua te sabotando e é importante você trabalhar isso em você. Até o próximo vídeo.